Vamos lá. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Gostaria que vocês posicionassem a gente pelo chat. Perfeito. Bom, boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando. Eu sou do atendimento Prime aqui. E hoje esse evento aqui, esse workshop, é focado para os clientes Prime. Então eu vou estar apresentando aqui um workshop de Syspag, uma configuração básica do Syspag. Ou seja, nós vamos mostrar como funciona, para que serve o Syspag, as configurações básicas no Proteus, né? E como é tratado mesmo no sistema no final, né? Então vou estar começando aqui esse atendimento. Qualquer dúvida vocês se posicionem no chat, que a gente vai estar atendendo a todos. Então, conforme eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre o quê? A apresentação do Syspag no Banco Itaú, as configurações e cadastros no Proteus, as parametrizações, as principais, e no final um processamento. O que é o Syspag? O Syspag é um produto oferecido pelo Banco Itaú para aperfeiçoar o pagamento de contas de sua empresa, para maior comodidade, segurança e agilidade aos processos. O layout sempre segue a padronização estabelecida pelo CNAB, né? E pelo órgão técnico que é a FEBRABAN. O Syspag nada mais é que o CNAB modelo 2, 240 posições, contendo algumas adaptações e necessidades para o Banco Itaú. Recomenda-se a configuração dos arquivos de retorno específico para cada tipo de recolhimento de tributos, tais como DARF, DARG, GPS e FGTS. Ou seja, para o Proteus é necessário você criar determinados borderos. Então, bordeiro de pagamentos, bordeiro de impostos, bordeiro de tributos, de folha, né? Que a parte de folha a gente não vai estar tratando aqui, tá? Como que funciona? A empresa deve gerar um arquivo de remessa com os dados dos títulos e instruções de pagamento, podendo ser gerado mais de um arquivo por dia. Então, você pode mandar determinados arquivos ao longo do dia, né? Após a recepção do arquivo pelo banco, através de um arquivo de retorno, temos as informações de pagamentos demonstrativos, né, pagamentos agendados, pagamentos, títulos rejeitados pelo banco, com motivos, né, de rejeição, né, como, por exemplo, conta do favorecido inválida ou data inválida do pagamento, né, pagamento cancelado por falta de autorização, ou que o banco também não aceite o título do cliente, né. Estou indo muito rápido, gente? Falando um pouco do conceito, né? Então, a linha de produto do Microsiga Proteus possui o recurso de cobrança escritural para o módulo financeiro que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e pré-estabelecidas pelos bancos que utilizam esse sistema. O intercâmbio ocorre através desses arquivos eletrônicos. Quem estabelece esse padrão, mais uma vez, é a FEBRABAN, que determina o formato texto com colunas definidas. Contudo, podem ocorrer variações de acordo com as peculiaridades de cada banco. Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração de arquivos de remessa e retorno através do configurador.
Inicialmente, o layout foi definido pelos bancos, era de 400 posições. Mas com o passar do tempo foi verificado que as empresas encaminhavam muitas informações de uma vez e dentro do mesmo formato. Então, para facilitar e separar as informações enviadas ao banco, foi criado o modelo de 240 posições, onde essas informações são separadas por segmento e cada segmento trata questões diferentes. Diferentemente do KNAB, o Cispag possui um único arquivo de configuração, sendo usado tanto para a remessa quanto para o retorno. Exemplo, no Cispag é possível separar o que é pagamento em conta corrente, pagamento de tributos e pagamento via DOC/TED. A configuração deve ser feita no configurador, né, nesse caminho, ambiente, cadastros, Cispag. Vamos falar um pouco agora sobre o arquivo remessa e o arquivo retorno, né? Arquivo remessa é o arquivo enviado ao banco, né, respectivamente o Itaú, que a gente está tratando hoje, em específico, contendo as informações de pagamentos demonstrativos a serem efetuados. Como eu disse anteriormente, podem ser enviados vários arquivos no mesmo dia. E o layout de arquivo remessa é semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenças relativas ao resultado do processamento. Arquivo de retorno é o arquivo disponibilizado pelo Itaú ao cliente para informar os pagamentos, né, demonstrativos, pagamentos rejeitados, né, como a gente falou também anteriormente, títulos que o banco não aceitou, ou problema com o endereço do cliente, ou até mesmo com pagamentos, né, cancelados, né. Esse é o tratamento no retorno. É importante o tratamento no arquivo retorno, caso se observe a ausência de algum arquivo, contactar imediatamente ao Itaú. Se no layout do retorno não voltou, algum título que foi na remessa, ou então está desconfigurado, verifica com o banco, né, porque você envia as informações para o banco e o banco te devolve o que ele aceitou ou não. Como eu disse também anteriormente, o Cispag segue as mesmas características do KNAB 240, né? O formato caracteriza por um segmento, por ser segmentado por um header de arquivo, um header de lote, detalhes, né? Um trailer de lote e um trailer de arquivo. O identificador de tipo de registro estará sempre na 8ª coluna da linha de cada registro, né? Os códigos abaixo definidos pela Febraban. Header de arquivo, ou 0, header de lote 1, detalhe 3, trailer de lote 5 e trailer de arquivo 9. Nesse exemplo aqui, a gente mostra aonde que ele está no arquivo texto que vai ser enviado ao banco, né? Então, como vocês podem ver, eu separei aqui o 0, né, como header de arquivo, o 1 como header de lote, né, o detalhe, que é o 3, o trailer de lote 5 e o trailer de arquivo 9. Lote de serviço. É um produto, composto por um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. Alguns serviços, produtos, usam registros adicionais tipo 2 e 4, contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como é o caso de extrato para gestão de caixa, que disponibiliza saldos iniciais e finais de diferentes naturezas de conta corrente. Não estaremos tratando isso hoje. Um lote de serviço pode conter um único tipo de serviço e produto. Os registros 1, trailer 5 de lote e os detalhe 3 são compostos. São campos fixos, comum a todos os tipos de serviço e produto, e campos específicos padrões para cada um dos tipos serviço e produto. Registro de detalhe. Ele é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço, produto associado ao lote de serviço ou produto também.
Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles podem ser utilizado em um ou mais lotes de serviço ou de produto, tanto nos fluxos de remessa, cliente enviando informações para o banco, como nos fluxos de retorno, banco enviando informações para o cliente, conforme discriminados a seguir. Então aqui eu estou mostrando todos os segmentos que são obrigatórios, né, pelo banco, e os opcionais, né. Hoje nós só iremos abordar esses tipos que podem ser usados dentro do Proteus, né. De acordo com o layout que vai ser disponibilizado, acho que no próximo slide, se eu não me engano, no TDN da TOTS que a gente tem disponibilizado para os clientes, né. Então lá já tem um modelo de Syspag. No layout Syspag no Proteus, iremos tratar dos seguintes segmentos. Então, vamos lá. Os obrigatórios é o segmento A, o segmento J, o segmento N e o segmento O. Os opcionais são o segmento B, o segmento J52 e o segmento W. Segmento A, obrigatório. Então, nós temos essas opções no Proteus, que é 01, crédito em conta corrente, 02, cheque pagamento administrativo, ordem de pagamento à disposição com aviso para o favorecido, crédito em conta poupança ou ordem de pagamento à disposição sem aviso para o favorecido. Segmento A e B opcional. Então nós temos o DOC e TED nesses segmentos A e B. Segmento J, que ele é obrigatório. É o número 30 lá no borderô, né? Liquidação de títulos em cobrança e pagamentos de títulos em outros bancos. Agora nós iremos falar do J52, que é mais específico, né? Esse segmento é obrigatório para pagamentos de boleto online de títulos quando o valor é maior ou igual a 250 mil. Para que o sistema gere esse segmento complementar, é necessário utilizar um modelo de pagamento 31 na geração do borderô. No configurador, entre em ambiente cadastro Syspag, né, e realize a configuração do segmento J52 no detalhe do segmento J. Então, quando vocês, porventura, o analista que for estar configurando o J52, ele fica lá dentro do segmento J, né, e lá tem ele especificando aqui dentro, o J52. Segmento N, aí são os tributos, né? Pagamentos de DARF, 16, 17 GPS, 18 DARF Simples, 21 DARJ, 22 GARI ICMS São Paulo, 25 pagamento de PVA São Paulo e Minas, 27 pagamento de tributos DPVAT, 29 GRPR sem código de barras, e 35 eu coloquei pagamentos de tributos FGTS GFIP, mas nós não estamos falando sobre FGTS, sobre folha aqui. É só a configuração básica para estar utilizando o Syspag. O segmento O, né, que são pagamentos às concessionárias, água, luz, telefone, né, pagamentos de IPTU e GRPR com código de barras. Caso seja necessário, existe um ponto, que é o ponto de entrada F240 ao mod, que é utilizado para alterar o conteúdo do campo EA modelo, né? E aí você faz as alterações desses códigos dos borderôs. Como eu disse também anteriormente, né, o Syspag possui a sua própria extensão, né, que seria a ponto .pag. Então ela é tanto na remessa e tanto no retorno você vai usar essa extensão para estar enviando o arquivo e recebendo o seu arquivo. Né? O cadastro de parâmetros de banco deve existir em todos os processamentos eletrônicos, né? Tanto para o KNAB, para o Syspag e para o Stratos, né? Então tem que fazer o cadastro de acordo com o layout do banco Itaú, né? Também lá
na opção de parâmetros de bancos. Né? O que é necessário para o funcionamento do Syspag? Então, primeiro precisamos do layout syspag.pag, né? Eu disponibilizei não, já está disponibilizado no TDN da TOTS, nesse endereço que está nesse PPT. Né? Parâmetros de bancos, né, que é o FINA 130, né? Ocorrências KNAB, que é o FINA 140, e o borderô de pagamentos, FINA 240. E o arquivo TXT para ser gerado também, né? O sistema a partir da remessa e, consequentemente, o retorno para você estar recebendo as informações do banco. Configuração Syspag Proteus. Os cadastros relacionados são exatamente iguais aos cadastros feitos na configuração KNAB. Né? Precisa ter o A6 retenca, né, que é o número de dias que o banco retém o valor. As ocorrências KNAB, né, que esse cadastro deve ser utilizado de acordo com as especificações bancárias, né, no arquivo lá na SEB, na tabela 10. Espécie de títulos, né, que relaciona as espécies de títulos do banco com as espécies utilizadas pelo sistema. A configuração das ocorrências KNAB é realizada banco a banco, né? Consequentemente, no nosso caso, é o Itaú. A rotina FINA 140, a tabela SEB, o tipo de ocorrência determina se a mesma será tratada como ocorrência de arquivo, retorno ou pagamento. A ocorrência R é específica para o Syspag. Né? Então, essa ocorrência tipo R, 01R, 002R, lá nas ocorrências, é específica para o Syspag. Né? O Proteus não trata a inclusão de novas ocorrências de retorno na tabela 10 da X5, pois as que estão no sistema tratam, pois as que o sistema trata estão chumbadas já no fonte. Pessoal, tudo ok? Estou indo muito rápido. Vamos lá, dando continuidade, vamos falar agora sobre parametrizações. Motivo rejeição. Para que os motivos de rejeições sejam exibidos no relatório do arquivo de retorno Syspag, é necessário a utilização do parâmetro MV-TabReg e a criação de uma tabela de código de rejeições na ESX5, adicionando os itens das descrições nas ocorrências informadas no layout do banco. Então, essas informações vão estar também no layout disponibilizado pelo Itaú referente ao Syspag. Neste parâmetro, indica o código criado para que o sistema imprima a descrição conforme o código retornado pelo banco. Nós iremos falar de alguns parâmetros, né? Então, eu vou tratar específico de alguns deles, os principais para funcionar, né, no caso. F330 TIT, né, que é o ID KNAB. Quando efetuar o processo de retorno do Syspag e o ID KNAB estiver branco ou vazio, deve ser utilizado o parâmetro MV F330 TIT como true,
para que o sistema ignore esse registro e não efetue a baixa desse mesmo registro. Então aqui eu estou falando o nome dele, o tipo que é lógico, e o conteúdo que ele tá como falso lá, né? Mas aí vocês mudam para true se houver a necessidade. Né? Indica se o sistema deve ignorar o registro de arquivo no retorno do KNAB quando o ID KNAB estiver vazio. Então esse é o tratamento para esse parâmetro. MV-diffpag. Parâmetro que define o controle de diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do syspag. O parâmetro MV-diffpag indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do syspag. Caso esteja preenchido como true, o sistema trata as diferentes configurações. Caso esteja preenchido como falso, o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-los. Então, ou seja, se tiver como true aqui, ele pega todos os tipos e trata de uma vez. Se ele tiver como falso, ele vai tratando caso a caso ali. Então, tributos, concessionárias, pagamentos a fornecedores. Então, ele vai diferenciando cada um, esse diffpag. E agora alguns pontos de entrada também que podem ser utilizados nessa rotina. O F300SE5, né, que esse ponto é chamado antes de gravar o registro referente à movimentação bancária de baixa, né, via retorno syspag. Então também disponibilizei o link dele, né, para vocês darem uma lida, se vocês forem utilizarem, no caso, se for necessário, né, aí depende da particularidade de cada um de vocês, né. O FA330 OCO, que ele é utilizado para posicionar a SEB, utilizando campos específicos e criados no próprio arquivo SEB. Também o link disponível aí para vocês. FA300REN, que é um ponto de entrada utilizado para renomear o arquivo processado. O F300FIL, que trata o título processado no arquivo do retorno do syspag. O FA300REG, que permite a gravação de informações adicionais do título a pagar, que foi rejeitado no processo do retorno do syspag. O F240BCO, que esse ponto trata especificamente se esse título é do Itaú. O F240SUM, que permite alterar o valor recebido no soma-valor. O F240FIL-TC, que é utilizado para montar o filtro da INDI-REGO após o preenchimento da tela, né, na hora da geração do borderô. O F240GER, que faz a verificação se permite gerar ou não o syspag. Tudo bem até aí, pessoal?
Alguma dúvida até o momento, pessoal? Pessoal, só para finalizar, eu vou estar fazendo um processamento básico aqui de um retorno só entrando no sistema. Eu só estou adequando ele aqui para estar apresentando a vocês.
Só voltando. Então aqui só para estar exemplificando para vocês, eu vou estar mostrando aqui um retorno que contém uma PA, ele gera S5 e baixa de um título, né? Então aqui eu já estou na parte do Syspag, eu vou estar recebendo esse arquivo. O arquivo está na minha pasta System, né? Como os meus arquivos de configuração estão todos lá na pasta System. Então aqui eu entro em ações relacionadas, recebo o arquivo, clico em parâmetros, né? Mostro, vejo os parâmetros, né? No meu caso está mostrando lançamentos contábeis como não, aglutina lançamentos como não, atualiza moedas por vencimento, né? O meu arquivo de entrada que é o teste.hat, o meu arquivo de configuração que é o itaúhat.pag, o meu código do banco, né, que é a banco, agência e conta, né? Banco e agência, mas aí ele carrega a conta também, e eu vou solicitar para receber. Então, ou seja, ele disponibilizou a PA criando a S5 e ele baixou o meu título, né? Então, com esse arquivo que está disponibilizado lá no TDN, vocês podem já usar a parte básica do Syspag, né, os segmentos obrigatórios. Os opcionais aí vão ser configurados já com a particularidade de cada de cada empresa. Certo, pessoal? Então, assim, foi curta, foi breve esse workshop. Foi só para mostrar como funciona a ferramenta. Estarei abrindo agora para perguntas e vocês que quiserem fazer perguntas, estaremos à disposição. Pessoal, perguntas?
Bom, pessoal, então nós estaremos dando por encerrado aqui esse workshop. Espero que tenha ajudado alguém, possa ter tirado algumas dúvidas, né? Como não teve perguntas até o momento, né? Eu vou estar dando por encerrado esse workshop. Gente, muito obrigado e tenham uma boa tarde.